Bom, gente, então Geni, ela começa a lembrar de algumas conversas que ela teve com a mãe dela, né, na infância. Desde ali da Bíblia, né, vamos dizer que Abel, né, Caim teve inveja de Abel e matou o irmão. E depois disso nós vemos o caso de Jacó e Esaú, né? Dois irmãos. E minha mãe sempre falava assim, poxa, que custava Jacó ele dar, né, um prato de comida para o irmão, um prato de lentilha para o irmão que estava cansado e com fome. Era só uma vez, né? Não era só, tipo assim, né? Todo dia, sempre. Esaú estava no mato. Quem trabalha na roça sabe como é que é o trabalho. É árduo, é pesado, é cansativo, entendeu? E Jacó não teve piedade do próprio irmão, certo? Não teve piedade do próprio irmão e, você vai pedir sempre, deixou o irmão desfalecer. E depois disso, né, usurpou o próprio irmão, quer dizer, não foi só por causa de um prato de lentilha, foi porque ele queria a bênção de Jacó, que era a força do trabalho de Jacó, ou de Esaú. E ele toma a benção do irmão, depois disso ele fica brigando com um tal de anjo, né? Porque nessa altura do campeonato dá para acreditar em Jacó? E desculpa, o que ele fez, sabe? Se ele enganou o próprio pai, eu já não acredito mais em nada do que esse cara fala, tá? Aí veja bem, ele atraiu desgraça para a própria vida, né? Por causa dele ter enganado o próprio pai, o que aconteceu? Ele foi enganado também. E depois disso, o que ele age? Com desprezo, com desdém. Se a ordem é que seja as filhas mais velhas, o casamento, ele deveria cumprir a lei e a regra, mas não. Esse cara odeia a regra, Jacó ele odeia a regra, entendeu? Essa que é a verdade. Ele quer sempre usurpar. E ele acha que ele vai se dar bem. Me dá minha vitória para depois subir. E ele não se dá bem, porque o que aconteceu? Ele atraiu desgraça para a própria vida, desgraça para o próprio filho, para a família inteira. Entendeu? Mas Deus viu graça em Lia, né, chorando, que aí teve até um filho que teve misericórdia no caso de José. E esse daí dá pra mudar as coisas. Ele mudou as coisas. Você tá entendendo, gente? Deus não tem graça com o enganador. Pode chorar, o anjo me bateu, o anjo, pedi a vitória pro anjo. Deve ser só pra sobreviver, por causa que o irmão tava atrás dele querendo matar. Entendeu? Porque se foi isso que aconteceu, né, Esaú com raiva, querendo, né, no momento da raiva, entendeu? Mas Esaú já tinha, sim, as bênçãos de Deus na vida dele, que era a prosperidade. Quem trabalha no campo, quem trabalha na agricultura, tem, sim, as bênçãos de Deus. Então, Jacó, ele vai trabalhar ali com desenvolvimento, né? Desenvolvimento humano, vamos dizer assim. Conhecer pessoas e ver que ele não tem a bênção de Deus, entendeu? Ele não tem. A vida dele foi desgraçada, porque ele não teve a bênção de Deus, gente. Não teve, tá? Mas o bichinho de Jacó, não sei o que de Jacó, tá? Sim, Jacó era muito pequeno. Pode ter certeza que ele pode ter se arrependido em algum momento da vida dele. Mas que ele era um profano, ele era. Que ele era um mentiroso, um traidor, alguém que não tinha piedade das pessoas, de como que ele agia, isso aí, infelizmente, é verdade. Tá, gente? Então, assim, eu nunca vi Jacó como alguém muito especial na Bíblia, não. Não que a gente, nossa, quem és tu? Mas, igual Abel e Caim. Abel, ele era um cara bonzinho, gente. Entendeu? Ele te entrega total, verdadeira para Deus. Entendeu? E Caim com a mesma síndrome de Jacó. Entendeu? E aí a gente vê inúmeros casos repetidos, igual no caso de Saul e Davi. Entendeu? Por aí já a gente vai. Essa é a linhagem de raciocínio, meu amor.